que a gente está criando aqui no Alicerce não é uma empresa, é um movimento. Eu queria deixar isso bem claro para vocês. O nosso país, o Brasil, ele é lindo, ele é maravilhoso, né? Ele é cheio de potencial, né? A nossa gente é incrível e, sinceramente, os mais legais do mundo são os brasileiros, não tenho a menor dúvida disso. Eu sou apaixonado pela história brasileira, né? E, na minha opinião, a gente tem uma história incrível, um povo incrível e cada vez mais andando na periferia, né, nos bairros dos polos do Alicerce, eu vejo isso cada vez mais, né? Quanta gente incrível a gente tem conhecido, né, Sol? A Sol está aqui ou não? Conseguiu vir? Não é, Sol? Quanta gente incrível a gente tem conhecido, né? E as gerações anteriores, né, a nossa, e eu estou me permitindo me incluir na geração de vocês, eles deixaram um legado para a gente, sem dúvida, né? Muitos de vocês não eram nascidos, né? Mas antes da década de 80, nesse país a gente se permitia dizer que pobre merecia sofrer. Tá? Isso era dito, era até debatido, abertamente. Né? A geração dos nossos pais, né? Em alguns casos aqui talvez avós, corrigiu isso. Né? Acho que a Constituição de 88 foi o grande marco disso, onde a gente botou na pedra que a gente é uma social-democracia e que a gente quer corrigir as injustiças sociais e que a gente tem um compromisso em dar acesso à saúde, à educação para todo mundo. Né? A gente só não conseguiu fazer nada a respeito desde então, mas que a gente combinou que a gente ia fazer isso, a gente combinou. E isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Né? Mas o fato é que o nosso país é uma tragédia. O nosso país é uma tragédia. Eu hoje, estando mergulhado nela, vejo isso cada vez mais. Nenhuma dessas promessas feitas na nossa Constituição está nem perto de ser cumprida. Né? O Brasil é um verdadeiro apartheid social. Essa é a melhor palavra para definir o nosso país. Né? E eu me permito usar essa palavra apartheid na concepção mais pura, porque ele é tão cruel quanto o da África do Sul. Né? E diria que muito parecido, inclusive, e racialmente marcado também, inclusive. Né? Muitos de vocês conhecem bem essas barreiras ocultas e não intencionais, né, que existem no Brasil, pois tiveram que rompê-las. Né? E é isso que eu mais admiro em vocês. E eu tive a oportunidade de conhecer cada um dos líderes da primeira turma. Né? Eu queria até pedir uma salva de palmas para os líderes da primeira turma. Vocês são pessoas incríveis. São pessoas incríveis. Muitos de vocês têm uma história de romper com esse sistema perverso. E ouvindo as histórias de cada um de vocês, eu pude ver o quanto... Nossa, né? Que coisa. Por que precisa ser tão difícil? Né? Então, vocês estão de parabéns. E eu acho que essa é a beleza do universo. Eu acho que da tragédia nasce a esperança. Né? E vocês são a esperança que nasceu nessa tragédia brasileira, sem dúvida. Né? Vocês são aquela graminha que passou pela fresta do asfalto escuro e encontrou o sol. Né? Mas, voltando para a nossa dura realidade, o que é mais preocupante é que se a gente não fizer nada a respeito, o nosso país vai explodir. Né? E o meu objetivo aqui não é assustar, ou criar drama, ou coisa do tipo, é uma coisa que eu estou vendo como uma situação muito objetiva e muito concreta, e eu vou me alongar aqui, porque eu espero comprovar para vocês, por A mais B, o quanto a missão do Alicerce é fundamental. Apesar desse nosso DNA indígena, né, essa origem pacífica e festiva que a gente tem, a violência está explodindo nesse país, né, todos vocês sabem disso. E isso só tem uma raiz, falta de oportunidade. É por isso. Como a gente falou, a geração anterior à nossa corrigiu o discurso nacional e as nossas intenções, mas não conseguiu fazer nada para colocar a gente no caminho correto. Às vezes parece até que a gente está andando para trás. O Estado está quebrado, totalmente falido, né? E a nossa democracia, como outras no mundo, disfuncional. O sistema
por conta disso, parece estar preso numa armadilha sem saída, né? É difícil encontrar como é que isso vai se resolver, né? A gente não resolveu os compromissos sociais todos da Carta de 88 e já quebramos no meio do caminho. Então, paramos no meio do caminho, não conseguimos chegar lá. A educação, especificamente, está andando para trás. Quem diz o contrário não conhece os dados. E tem muito dado falso por aí. Então, gente, na minha visão, cabe à nossa geração resolver esse problema. Cabe a todos vocês, a nossa geração, resolver esse problema. Essa é a missão que a história deixou para a gente nesse país. E a gente não pode fugir dela. Porque se a nossa geração não entregar, nós não vamos ter um país. E por que nós não vamos ter um país? 70% dos brasileiros, na prova do PISA, não alcançam o nível 2. Esse é o nível que o PISA considera o nível suficiente para a pessoa ser um cidadão pleno. Eu vivi isso na pele como empresário, onde a gente precisava contratar pessoas para separar produto num centro de distribuição e a gente reprovava 65% porque elas não conseguiam contar até 50% sem perder a conta. É o pessoal do 70% do nível 2 do PISA. Então isso é real. Isso não é só uma estatística. Só 4% chegam no nível 4 do PISA, que é o nível que o PISA certifica como necessário para os skills do século XXI. E por que isso é importante? Nos próximos 50 anos, o mundo vai viver uma revolução digital muito forte, né? Seja por automação de processos via software, seja pela robotização dos hardwares que a gente usa. Então, muitos dos empregos que existem hoje vão ser deslocados, né? Pense motoristas de Uber deslocados por carro autônomo, lojas sem caixa, bancos sem agência, redução de staff administrativo em todas as empresas. E não é a primeira vez que isso acontece no mundo, então a gente sabe o que acontece. No século XIX, teve a Revolução Industrial, onde uma transformação muito parecida aconteceu. E naquela época, apesar dos distúrbios sociais no curto prazo, a coisa foi bem absorvida, né? Camponeses viraram operários, souberam se organizar e lutar por direitos trabalhistas e modelos políticos para equilibrar a sociedade, e, no todo, passado um bom tempo, houve progresso, quando se compara a realidade pré-revolução industrial, em que proprietários tinham mais facilidade em oprimir servos e escravos pela ameaça da fome e total controle dos fatores de produção. Então, hoje, evolui aí uns 100 anos, o mundo está melhor, né? Dessa vez vai ser diferente. Dessa vez vai ser diferente. Esse fenômeno que a gente observou na Revolução Industrial, chamado de retooling, né? O reequipamento da população rural para urbana, né? Ele vai ser muito mais complexo dessa vez. Pensa num artesão ou num camponês de 30 anos de idade no século XIX. Né? Aquele cara que, de repente, se viu em apuros, não tinha terra para ele plantar, e na cidade lá tinha um emprego com salário de fome, mas que ele conseguiria sobreviver. Né? A adaptação da realidade que ele vivia no campo para a cidade, ela era difícil, sem dúvida, e foi muito bem capturada por Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos. Né? Então todo mundo conhece essa imagem. Mas ela era cognitivamente possível. O trabalho de um operário não requer skills ou competências muito diferentes da de um agricultor. Analfabetos podem performar os dois papéis. Na revolução digital, que já começou e que vai se acelerar cada vez mais nos próximos 50 anos, não vai ser assim. Para mim é muito claro que, macroeconomicamente, esse tema do retooling na área digital ele é possível. Né? Conceitualmente, ele é possível. Ganhos de produtividade se ajustam não por redução de população, mas por crescimento econômico vertiginoso em função da produtividade maior. Isso é a lei da macroeconomia. Né? Mas o X da questão é que o retooling na área digital requer uma base cognitiva totalmente diferente. Esse é o problema. Ele precisa daqueles 4% que o PISA está falando para a gente. Basicamente, é isso que aquele dado diz. No Brasil, só 4%, 4 em cada 100 pessoas, estão prontas para essa disrupção. Os outros não vão conseguir se reinventar. Quando você vai para países desenvolvidos,
o pessoal está preocupado com esse mesmo assunto aqui, porque 40% da população está preparada. No Brasil é 4%. Para deixar de ser operário e virar programador, ou design thinker, ou qualquer outra profissão do futuro, sem uma base sólida em interpretação de texto, raciocínio crítico, pensamento matemático, lógica de programação, inteligência emocional, não tem como. Por isso que dessa vez é diferente. E o mais preocupante é que a ciência e pesquisas centenárias mostram que não é possível você retool, você reequipar essas competências especificamente em adultos. Seja por alguns aspectos biológicos, que são um pouco mais leves, mais limitantes, porque algumas portas de desenvolvimento se fecham aos 21 anos de idade, mas principalmente por aspectos sociais. É inviável você afastar para estudos de base por 2 anos um adulto que já tem dependentes. Não tem como. Não? Ainda mais se eles já vêm de um contexto vulnerável. E esse futuro no Brasil, ele já está virando presente. Quando a gente diz que a gente tem 11 milhões de nem estudam e nem trabalham, isso não é por uma crise econômica de curto prazo. Talvez potencializada por isso um pouco. Isso é estrutural. Isso são as pessoas de 17, 18 anos que iam fazer entrevista na Dental Kremer e não conseguiam contar até 50. Não? Onde estão esses 11 milhões? Estão no crime? Estão fazendo bico? Ou estão ainda dependentes dos seus pais? Ou na miséria? E isso porque eles ainda têm de 17 a 25 anos de idade. Como é que vai ser daqui a 20 anos, quando eles tiverem 40 anos de idade? E não vão poder ser nem motorista de Uber, porque não vai ter mais essa função. Não vão poder ser segurança de agência bancária, porque não vai ter mais agência bancária. E a cada ano, 1,5 milhão se somam a esse contingente. E muitos poucos conseguem sair. E mesmo as potenciais salvaguardas vão acabar. Com energia limpa, não precisa de mão de obra. Pensa em qualquer energia limpa que é usada no mundo hoje. Todas de baixa intensidade de mão de obra. A agricultura está se mecanizando também. Então nem para o campo eles vão poder voltar. Eles vão estar o quê? Morrendo de fome, assaltando, matando para comer, catando lixo, votando em populistas cada vez mais ávidos para oferecer falsas promessas em troca de um voto, parte de uma democracia cada vez mais disfuncional, até que a gente consiga de fato destruir esse país. De país do futuro, há grande risco de a gente virar o país do terror aqui. Cabe a todos nós, então, pessoas de menos de 40 anos de idade, fazer essa transformação. Então, gente, o Alicerce é, na essência, um movimento dessa nossa geração, dos millennials em diante, quem nasceu depois de 1980, para transformar de forma drástica, urgente e corajosa essa realidade. As pessoas de mais de 40 anos de idade não se sintam excluídos, tá? Vocês podem e muito ajudar, e muitos estão ajudando. A única diferença é que vocês não vão ser tão afetados como nós. Quando essa tragédia acontecer, vocês já vão estar terminando os dias de vocês aqui na Terra. É essa galera aqui que vai pagar o preço. Então, ajudem por sentimento de culpa ou de pensar nos filhos e netos de vocês. Mas nós, millennials, nós, jovens, temos que cuidar. Porque quem vai pagar o preço são vocês. E, gente, é possível mudar isso. E é fácil, é muito fácil. Vocês estão vendo isso. Líderes que trabalharam nessa primeira sprint. As crianças e jovens que vocês tocaram nos últimos 2 meses já estão se transformando. A gente vai ver isso aqui. Educação e desenvolvimento do jeito do Alicerce é muito mais fácil do que do tradicional.
É muito mais fácil. O tradicional não funciona. É difícil, é caro, é opressor, é traumatizante, é desestimulante, é ineficiente, é ruim em quase todos os seus aspectos. E eu sei que vocês sabem disso, porque todos vocês, todos nós passamos por uma escola tradicional. Vocês talvez foram os bem-sucedidos desse sistema. Mas para cada um de vocês aqui, eu sei que vocês conseguem lembrar agora de 6 a 10 colegas que sofriam na escola. O alicerce, e a gente vai mostrar um pouquinho isso aqui, é simples, é elegante, é barato, é focado, é verdadeiro, é apaixonante. E é mais fácil. Ele só precisa de uma coisa: coragem. Precisa de muita coragem. Coragem para acordar cedo, pegar 2 transportes e ir até um polo na periferia da aula. Coragem para inovar, para ser disruptivo, para percorrer caminhos nunca antes percorridos. Coragem para se livrar das apostilas, das aulas expositivas, da posição professoral autoritária. Coragem para ser um líder. Mas coragem vocês têm de sobra, porque vocês são jovens. E jovens são loucos, destemidos. Falta um fusível no cérebro chamado medo, ceticismo. Não é à toa que são os jovens de 18 a 28 anos que sempre foram enviados para as batalhas militares. Né? Os velhos fogem. Né? E é por isso que hoje a gente está aqui convocando mais um batalhão para entrar nessa guerra. Quero dar as boas-vindas de novo para a 2ª turma de líderes do Alicerce a essa guerra. A essa guerra contra a ignorância, guerra contra a falta de oportunidade, guerra contra a injustiça e uma luta contra o tempo, para que a gente reduza a quantidade de excluídos na área digital e para evitar um futuro distópico para esse nosso país. Líderes Alicerce, se joguem de corpo e alma nessa missão. Mostrem que vocês são um filho dessa mãe gentil chamada Brasil e que não vão fugir da luta. E eu prometo a vocês, nós venceremos. Nós venceremos a guerra e vamos nos orgulhar do que a gente construiu. Eu não tenho a menor dúvida disso. E mais importante, convoquem os alunos. Os verdadeiros protagonistas disso são os alunos. Eles que têm que entender essa missão desse movimento chamado Alicerce. Eles que têm que entender o que eles têm que fazer, por eles e pelos outros do entorno deles. Porque eles que são a real transformação. É quando muda algo na cabeça dele, de ter certeza que ele pode ter sucesso, e não ter certeza de que ele está condenado àquela realidade, que o nosso movimento acontece. E mais, para a gente chegar onde a gente precisa chegar, a estrada é longa. E a gente vai precisar que eles sejam líderes. Assim como vocês, líderes, vão precisar ser gestores de polo. Então treinem eles, desde já. Não espera um dia mágico, onde vocês vão fazer uma proposta para ele de ser líder. Já fala para eles todo dia, todos eles, você tem que ser líder. Eu estou aqui te ensinando, amanhã é você. Para a gente vencer essa guerra, eu acredito, e eu vou ter uns slides depois que eu vou mostrar isso, a gente precisa treinar 4 milhões de alunos com sucesso. Esse é o famoso Tipping Point for Revolution, que a gente vai explicar. Para 4 milhões de alunos, a gente precisa de 5 mil polos. 5 mil gestores de polo. E 200 mil líderes. Entendam a magnitude desses números e, portanto, da energia de gênese que a gente tem que ter nesse momento, que está nessa sala aqui. Entendam também que a gente não está te oferecendo uma oportunidade de ser gestor. Isso é o que uma empresa faria. Mas nós não somos uma empresa, nós somos um movimento. A gente está te convocando para ser gestor de polo. Enfim, essa é a minha mensagem para vocês. Nesse momento, o mais importante é que cada um de vocês entenda que está sendo convocado para se juntar a um movimento chamado Alicerce. E que chamem outras pessoas. Quem?
os alunos. Chamem eles para o movimento. Façam eles entenderem a missão do Alicerce. E nós vamos vencer. Eu me comprometo a trabalhar todos os dias, cada vez mais horas, de forma incansável por esse movimento. Porque eu sei que ele funciona. E eu sei que ele vai dar certo. Porque ele já está dando certo. Eu não tenho a menor dúvida que a gente vai chegar lá. Eu ainda não sei exatamente quanto tempo a gente vai levar. E eu não conheço todas as dificuldades que a gente vai encontrar no meio do caminho. Mas a gente vai vencer e a gente vai chegar lá. E a atuação de cada um de vocês aqui é muito importante. Porque o Alicerce, ele não é meu. Ele não é do Edu. Ele não é do Jair, ele não é do Luciano. Ele é muito maior do que nós. Ele é de todos nós. E o que eu prometo a vocês? Eu prometo o seguinte. Eu prometo que vai valer a pena. Que vai valer cada sacrifício, cada sofrimento, cada despertar de madrugada que vocês tiverem que fazer para andar 2h30 para chegar no polo de Guarulhos. Que quanto mais você der, mais você vai receber em troca. Aí, ó, o pessoal da ABC que pega 2h30 para Guarulhos vai ganhar 3 polos no ABC. Tá vendo como funciona? E que a gente vai cuidar de você. A partir do momento que você entra para esse movimento Alicerce, o seu sucesso é o nosso sucesso. Porque você é parte do Alicerce. E o Alicerce é uma cadeia de sucesso. Não tem como vender sucesso para um aluno se a gente não entregar sucesso para o líder. Não tem como isso ser fake. Não tem como. E o Alicerce é barato porque a gente foca só nisso. A grande verdade é que todo o resto que vocês vão ver nessa formação é firula, é completamente desnecessário. É só para justificar aqui o tempo que a gente gasta. Desde que vocês entendam o mais importante. A missão de brilhar para que os alunos também brilhem. A missão de enxergar para todos os alunos e ter um checklist. Será que todos estão no caminho certo? Ninguém faz isso. Isso é revolucionário. Nunca ninguém pensou assim na educação no mundo. Qualquer modelo educacional do mundo parte da premissa, uma hora a gente desiste de alguns. Você tem os mais construtivistas, os mais tradicionais, mas qualquer lugar do mundo, até por exigência regulatória, uma hora fala, putz, esse aqui não deu. No Brasil são 80%. E essa é a tragédia. Então, você é líder, mas você também é aluno. Você é aluno do G3, que a gente brinca aqui no Alicerce. E você, gestor, também é aluno. Você ganha bem, mas você é aluno do G4. E no Alicerce, como vocês sabem, ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Cada um vai no seu ritmo, mas a gente não desiste de ninguém. Só você pode desistir de você mesmo. Então, muitas pessoas me questionam. Nossa, você vai promover esse cara gestor? Pelo amor de Deus. Nossa, mas e esse líder e aquele líder? Não tem problema. São alunos. E a gente não desiste de ninguém. Eles podem desistir deles mesmos, mas a gente não vai desistir de ninguém. Combinado? Então, com isso, eu queria pedir para a gente esquentar os motores aqui e começar, que vocês falem o nosso grito de guerra aqui para a gente dar uma esquentada e uma começada nessa sessão. O grito é, no Alicerce, ninguém fica para trás.
Vamos lá? No alicerce, ninguém fica para trás. Mais forte. De novo. No alicerce, ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Nem vocês. Beleza? Obrigado e boa formação para vocês.